Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu me irritar e conseguiu irritar a torcida azulina de uma maneira inacreditável, num nível lá em cima. O Remo merecia perder o jogo de hoje, porque o Remo não quis vencer. Então o time, quando não quer vencer, quando não tem a competência mínima para vencer, merece perder. E olha que estamos falando do resultado. Se você não for ver o jogo, quem não viu o jogo pegou só o resultado final, um bom placar. 1-1 contra o líder Goiás fora de casa, é claro que é um bom resultado. Mas quem viu o jogo vai entender o cenário da partida. E o cenário da partida era para ter colocado o Remo com mais 3 pontos. Hoje o Remo dormiria no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, mas não teve competência. E quando eu digo competência, não é um lance ou outro não, são vários lances. O Remo foi extremamente incompetente no seu setor ofensivo, poderia sem exagero nenhum ter vencido o Goiás fora de casa por no mínimo 3 gols. No mínimo 3 gols. Tomaria o gol lá no final, 3-1 e pronto. Mas não, foi incompetente. Empata o jogo, perdeu 2 pontos. Essa é a realidade, o Remo não ganhou 1 ponto, ele perdeu 2 pontos. Enfim, temos muitas coisas para analisar sobre o jogo de hoje disputado lá em Goiânia. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem. Deixe sua inscrição no canal também, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal, vocês sabem, analisar o futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos abordar esse Goiás 1, Clube do Remo também 1. O Remo foi mandado a campo com Rangel, Natan, Camutanga, Kaique e Alan, Caio Vinícius, Cantígio, Pavani, Marrone, Davó e Pedro Rocha. E foi um jogo que o Clube do Remo ele é atacado pelo Goiás, o Goiás pressiona e é normal os primeiros 15 minutos, uma pressão da equipe esmeraldina, jogando dentro de casa, líder da competição, uma excelente campanha, um time difícil de jogar lá em Goiânia, partiu para cima, só que o Remo, de maneira geral, se defendeu bem no jogo. Ele se defendeu bem, tirando o último lance que o Reinaldo tem a falha do Reinaldo, tinha acabado de entrar e ele falha, que ele não consegue sequer chegar próximo ao Selmo Ramon. Ele tinha acabado de entrar no jogo com todo o gás, enfim, se posiciona mal, não consegue ter arrancada na marcação, mas de maneira geral o Clube do Remo foi um Clube do Remo que se defendeu bem, mesmo sob uma pressão da equipe do Goiás. E chega ao seu primeiro gol, mais ou menos na metade antes um pouco da metade do primeiro tempo, onde o Natan ele rouba a bola, passa para o Pavani e o Pavani fez uma partida belíssima, tá? O Pavani fez uma partida muito, muito boa. Ele dá um lindo lançamento para o Pedro Rocha, que vence na corrida defensiva do Goiás, na saída do goleiro, manda por cima, faz um golaço. Que foi o melhor lance do Pedro Rocha na partida, porque depois o Pedro Rocha foi muito mal, né? A gente vai falar aqui dos lances, mas foi muito mal. Então, foi esse Remo que o quê? Explorava o contra-ataque. Então, qual que é o cenário da partida? Tinha que ser um Remo defendendo bem, estava defendendo bem, de maneira geral, e partindo no contra-ataque. Porque o Goiás ia para cima. E foi isso o jogo todo. Esse foi o cenário do jogo. O Remo tendo contra-ataque e se defendendo bem. Ainda no último lance do primeiro tempo, teve o pênalti lá cometido pelo Caio Vinícius. Foi azar dele, mas foi pênalti. O Rangel faz uma defesa extraordinária, né, de pé. Então ele defendeu e salvou o Clube do Remo de tomar esse empate do Goiás e vai para o intervalo 1-0 para o Clube do Remo. Então tá, o cenário era esse. Só que o Remo não aproveitou o cenário, porque o Clube do Remo perdeu grandes oportunidades de contra-ataque. Só no segundo tempo, 5 oportunidades claras. E quando eu digo clara, não é o chute fora da área que passou perto, não. Sabe, 1 contra 1 no lance, não. São oportunidades de frente para o goleiro ou às vezes até o goleiro batido. O Pedro Rocha perdeu em um lance, ele perdeu 2 oportunidades. Primeiro que ele tenta fintar o Tadeu, o goleiro do Goiás, mas ele foi estranho para a bola. Ele tentou fintar meio sem vontade. Ele perde essa primeira oportunidade, ele dá a sorte da bola ainda sobrar para ele, sem goleiro. Ele se atrapalha com a bola e quando vai finalizar, o zagueiro tira em cima da linha. 2 oportunidades de gol claras em um lance. Depois o Davó, que também fez uma péssima partida, tá? Partida bem baixa do Davó. O Davó perdeu 2 gols de frente para o goleiro em 2 minutos. Era só ele e o goleiro. E no segundo lance, ele estava na pequena área com o goleiro batido. Ele perdeu.
ele desperdiçou. Ou seja, já estamos falando aqui só no segundo tempo, 4 oportunidades claras de gol, claras. Não é oportunidade só boa, oportunidade não, é oportunidade gigante para fazer. Entra o Pedro Castro, que ele faz um cruzamento pela esquerda para o Janderson, com o Tadeu se posicionando já para tentar não saber para a bola aí no primeiro pau, no segundo, meio perdido no lance. O Janderson na pequena área chuta para fora. 5 chances claras. Então esse era o cenário. E a proposta de jogo do Remo estava correta. Deixa a bola com o Goiás, estamos defendendo bem. Nos contra-ataques a gente aproveita para matar. Só que não teve competência para matar. E meu amigo, desculpa. Você vencendo o líder, fora de casa, jogo difícil, 1-0, indo para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro, G4, terminando o turno no G4, você não pode perder 5 gols na cara do goleiro. Não pode. A bola pune. E foi merecido o Remo ser punido, viu? Foi merecido sim. Porque o Remo não teve competência alguma para liquidar a partida. Por exemplo, o Remo ele consegue irritar qualquer um fazendo uma partida dessa, empatando com o Goiás fora de casa. O Remo conseguiu irritar a todos, empatando com o Goiás fora de casa. Que, como eu disse, sem que ninguém viu o jogo, pega só o placar final, ok, belo placar, ótimo placar. Mas no cenário do jogo, são jogos que você não pode perder oportunidades. As maiores chances do Goiás foi na falha do Caio Vinícius, que não fez uma boa partida. A gente vai falar das individualidades. O Caio Vinícius foi o melhor armador do Goiás, foi o Caio Vinícius. Eu nem falo pelo pênalti, porque o pênalti foi azar. Foi pênalti, tá? Foi pênalti, mas pênalti foi azar. Mas no primeiro tempo, ele tentou fazer uma inversão da bola, que ele deu de presente pro Goiás fazer o contra-ataque. No segundo tempo, ele vai tentar dar um drible. O Caio Vinícius, ele tem dificuldade de acertar passes de 3 metros. Ele tenta dar um drible debaixo da perna do jogador, perde a bola. Contra-ataque do Goiás. As melhores chances do Goiás, de maneira geral, foram proporcionadas pelo Caio Vinícius. Uma por azar dele, né, do lance do pênalti, e 2 por incompetência dele. Sei lá, parecia que, sei lá, queria dar uma de Iniesta do Baianão. Não pode, gente. Não pode. Ou seja, o Goiás criava quando o Remo errava e errava feio, porque estava um time compactado. Taticamente, o Remo foi bem inteligente, taticamente o Remo funcionou. Um time compactado, um time que saía para contra-ataque, mas, né, a bola pune demais. O Antônio Oliveira fez algumas substituições, né, no decorrer da partida. Saiu o Marrone e o Pavani. Pavani jogou uma bela partida, saiu porque não tem condições de jogar 90 minutos ainda. Assim como o Cantígio, também acho que fez uma boa partida. Os dois ainda não têm condições de jogar 90 minutos, tá? Então, assim, só para deixar claro, antes que... Porque eu vi em rede social gente falando do treinador. Gente, podia ser eu que não sou treinador lá, que a culpa não seria minha pro primeiro jogo de hoje, tá? Porque foram 5 gols na cara. E por jogadores diferentes. Por 3 jogadores diferentes. Então, assim, colocar a culpa no treinador, não dá, né? Não dá. Jogo de hoje não dá. Depois ainda saiu, igual eu falei, saiu o Cantígio para entrar do Pedro Castro. O Pedro Castro até que entrou bem, ele deu quase uma assistência pro Janderson que errou na pequena área. E a gente tem falado do Janderson, né? Nossa, o Janderson, ele só não é titular do Clube do Remo porque ele caiu tanto de produção que nem quando ele entra no segundo tempo ele tá resolvendo algo. O Remo precisa urgente investir em pontas, pelo menos 2 pontas bons. Já que é para ir pro tudo ou nada nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, investe em 2 pontas bons, tá? Porque o Remo precisa. O Remo precisa de 2 pontas bons, melhores. O Pedro Rocha fez o gol, mas depois sumiu e dispersou 2 grandes oportunidades. O Janderson, quando entra, tem entrado mal, como entrou mal de novo, perdendo gol inacreditável, não conseguindo armar contra-ataque, nem a velocidade ele conseguiu colocar hoje. Olha que o campo estava todo aberto para ele, que o Goiás estava para cima, né? Podia explorar o contra-ataque, não estava, mas são as opções de banco. Quem são as opções de banco hoje do Remo? Tinha o Janderson e o Viseu para o ataque. Os dois dão uma draga danada, mas tem que colocar para jogar, porque vai jogar com os mesmos jogadores 90 minutos. Então o Remo tem que estar atento a essa questão. Então o Janderson, que entrou muito mal, perdendo o gol. E fica aqui meu destaque, e agora um destaque bem positivo pro Camutanga, tá? Camutanga, para mim, é titular dessa zaga do Remo. Titular. Pelo que vem jogando nas últimas partidas, desde que assumiu essa titularidade, né, pela ausência do Klaus e do Reinaldo, para mim não interessa quem vai jogar ao lado dele, se é o Klaus ou o Reinaldo, enfim.
Camutanga, titular para mim, indiscutível dessa zaga do Clube do Remo. Outra baita partida do jogador, jogou muita bola mesmo. Natan, bem na lateral direita. Alan Rodrigues, uma atuação só razoável na lateral esquerda, mas não chegou a comprometer. Caio Vinícius, uma atuação bem ruim mesmo. Como eu disse, ele foi o principal armador da equipe do Goiás em vários momentos. Cantillo, enquanto aguentou, uma boa partida. Pavani, enquanto aguentou, também uma boa partida. O trio de ataque, eu não gostei tanto. Marrone, Davó e Pedro Rocha, eu não gostei de nenhum dos três. Nenhum dos três hoje. O Marrone, em certos momentos no primeiro tempo, esteve bem. No primeiro tempo ainda ele perde uma boa oportunidade, não foi uma chance clara de gol, mas ele poderia ter finalizado, ele vai cortar para o meio e acaba o zagueiro cortando a bola, se antecipou a ele. Só que Davó e Pedro Rocha não estiveram bem. Mesmo o Pedro Rocha fazendo um golaço e foi um bonito gol, tá? Mas não esteve bem. Não adianta fazer um golaço e você perder 2 gols claros como ele perdeu. No segundo tempo ele não conseguia dar praticamente um passe de 1 metro, perdendo o contra-ataque. Então, para mim, não fez uma partida e o Davó tá lá como um centroavante, né? Um falso 9, mas jogou como centroavante para matar o jogo e também não matou. Então foi um jogo que a proposta de jogo do Remo foi excelente. Taticamente o Remo foi excelente, bem compactado, boa proposta, só que na execução falhou demais. E por ter falhado, não merecia vencer realmente. A bola tem que punir, porque qualquer clube, qualquer time que perde 5 gols de frente para o goleiro e 2 deles praticamente sem goleiro, a bola pune. Tem que ser punido. É essa a questão. E é lamentável essa questão realmente do Remo ter perdido gols, mas se a gente querer pegar algo positivo na partida, foi isso. Foi o Remo taticamente bem compactado e criando oportunidades, né? E o modelo de jogo funcionando. Que no segundo turno seja um Remo que aproveite as oportunidades, porque tem muito time que pode crescer na competição, outros podem cair, e o Remo tem que ficar nessa empreitada aí. Sexta-feira já tem jogo contra a Ferroviária, dentro de casa, para vencer, chegar a 33 pontos e continuar nessa briga pelo acesso, porque se o Remo subir, só de cota, meus amigos, só de cota, vai receber mais de 30 milhões de reais. O Remo nunca viu tanto dinheiro na vida. Só de cota. Não estou falando de transmissão, não estou falando de venda, de bilheteria, de nada mais. Só de cota, mais de 30 milhões de reais. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal gostando do conteúdo. Um abraço e até o próximo.